E a resposta está exatamente nos acertos políticos e na perspectiva histórica que a nossa organização aponta. Porque uma organização se mede o sucesso ou insucesso dela não pelo número de militantes ou pelo número de sindicatos, mas pode se aferir pela vigência histórica das suas posições. Porque organizações grandes se formam e se acabam. Organizações grandes acabam virando verdadeiras organizações contra-revolucionárias, centristas, né? Que você não aponta uma perspectiva histórica para aquele grupo. Então a questão não é uma questão, como hoje é muito comum na esquerda, uma conta aritmética dos militantes, dos sindicatos, né? Do aparato, se é maior, se é menor. Mas como Trotsky dizia, uma organização se afere, né, pela sua vigência histórica. Ela pode até deixar de existir, mas ela vai ressurgir. E o que de fato aconteceu com a Quarta Internacional. A Quarta Internacional era tão frágil, do ponto de vista orgânico, dos seus quadros, dos seus militantes, que a morte de alguns dirigentes, a morte física de alguns dirigentes, perseguidos pelo stalinismo, ameaçou a existência e por um longo período ela deixou, inclusive, de existir. A morte do filho do Trotsky, a morte de vários dirigentes da oposição de esquerda dentro da União Soviética, a morte do próprio Trotsky, que abalou, né, as expectativas dos militantes mais frágeis, né, incluindo a própria companheira do Trotsky, que passou a não acreditar na perspectiva daquela organização. Mas a história mostrava a vigência programática daquele grupo. E a Quarta Internacional ressurgiu. E nós somos um filamento disso, né? Como se diz, a nossa tarefa ela é muito mais, ela está muito mais facilitada. Porque, na verdade, nós não nos propomos a inventar a quadratura do círculo. As bases programáticas já estão aí. Foram fundamentadas historicamente, mostraram a sua vigência. Agora, precisam ser materializadas. E aqui no Brasil, em 95, nós partimos desse desafio, dessa ousadia, que era exatamente essa. Quer dizer, nesse país, não existe uma organização que represente a continuidade daquilo que foi fundado em 38, ou seja, do Programa de Transição e da Quarta Internacional. É verdade, somos poucos, inexperientes. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Vai para casa? Vai deixar de militar? Vai se diluir? Vai se dissolver em outra organização? Pela nossa fraqueza? Pelas pequenas forças que a gente tem? E a gente optou pelo próprio caminho que o Trotsky apontava. Ou seja, a vigência programática, a necessidade histórica deve falar mais alto. Deve se sobrepor às limitações estruturais, materiais, orgânicas. E eu acho que a história começa a nos dar razão. Ou seja, apesar nesses 10 anos a Liga Bolchevique não ter ganho influência de massas, né? Ainda somos um pequeno grupo, mas ao decorrer de 10 anos, né, fixar posições, polemizar, abstrair as lições da luta de classe dos principais fatos mundiais da luta de classe, não só nacionais, mas mundiais, mostrar a vigência daquilo que foi fundado em 1995. E não é à toa que em 95 nós debutamos, né, a primeira posição política nossa que chamou a atenção nacional foi acerca do massacre de camponeses em Corumbiara. Nesse massacre, que
foi levado a cabo pelo governador Valdir Raupp, em Rondônia, esse governo tinha a participação do PT. O secretário de Agricultura era do PT. E nós fomos a primeira organização a tentar fazer uma campanha nacional aqui de Fortaleza, viajando, e dizendo o seguinte: o PT, né, é corresponsável por um massacre de trabalhadores. E isso foi um escândalo na época. Hoje é muito fácil. Talvez a maioria da militância aqui não tenha dimensão do que é há 10 anos atrás ousar falar que o PT tinha participado de um assassinato de trabalhadores rurais que lutavam pela terra. Parecia uma falta de ética, uma ousadia, uma calúnia, uma mentira, uma invenção e tudo. Nenhuma organização de esquerda, né, ousou, né, tamanha abstração. Muitos disseram, o PT participa do governo, então, no máximo. Isso marcou o nosso, vamos dizer assim, o nosso batismo de fogo na esquerda. Isso foi mais ou menos, se não me engano, o massacre foi em agosto, setembro. Nós tínhamos sido fundados em junho, tínhamos 3 meses. E fizemos uma campanha nacional com as limitadas forças, que era exatamente da denúncia do PT. Isso já causou uma antipatia nacional. Nessa época, o próprio PSTU, né, dizia: essa organização não tem a mínima ética, a mínima decência, acusando o PT de uma coisa tão grave, assassinar trabalhadores. A última conferência que nós realizamos, que foi no final de 2002, terceira conferência, seguindo essa mesma marca, nós somos a primeira organização nacional que disse: esse governo que está sendo parido, né, é um governo burguês que vai levar adiante nesse país a política do imperialismo, que vai arrochar salário, que vai reprimir o movimento dos trabalhadores, que vai favorecer a burguesia, que vai favorecer o capital financeiro. E adotamos a primeira organização no país que adota a consigna de oposição revolucionária ao governo de Frente Popular. Também, ao mesmo tempo que em Corumbiara, né, em 95, éramos loucos, fanáticos, toda a esquerda, inclusive a esquerda trotskista, que não apoiou Lula, inclusive grupos que não apoiaram Lula, como o TEPO, como outras organizações, diziam que era uma loucura isso. O governo nem tomou posse, vocês já são oposição. Em novembro, né, o governo foi eleito, mas nem tomou posse. Isso é uma loucura. É um esquerdismo. Então, para fazer um paralelo entre 95 e 2002, né, ela serve como um balizador do que um pequeno grupo, apesar de ser, vamos dizer, frágil do ponto de vista da sua estrutura, pode lançar como perspectiva histórica, ou seja, pode abstrair e se antecipar às próprias experiências que a classe operária vai ter. Hoje é muito fácil dizer que o governo Lula é um governo burguês, que é um governo que segue o FMI, que é um governo que não tem nada a ver com o governo dos trabalhadores, que é um governo imerso na corrupção, né? Que é um governo de continuidade piorada do neoliberalismo. Parece muito fácil isso hoje. PSTU, aliás, toda a esquerda, né? Toda a esquerda, aqui não está no governo, tirando o PCdoB, toda a esquerda e o próprio PT, parece que é um consenso dizer que... Mas dizer que em 95, e esse partido já no governo, no estado, atrasado, no norte do país, que não tinha muita dimensão, que esse governo de participação do PT era o embrião do que seria um governo de Frente Popular no Brasil, que ocorreu quase 10 anos depois, né, já mostrava a vigência desse pequeno grupo, já mostrava o acerto político.
E esse acerto político não vem de cabeças iluminadas, não vem de intelectuais brilhantes, pelo contrário, vem exatamente de um grupo que herda as tradições, que herda as lições, herda o programa, vamos usar uma palavra, herda a ortodoxia do que o Trotsky fundamentou já nos anos 30, ou seja, as teses da Revolução Permanente.